Imagine a seguinte situação. Você está começando a navegar pelo mar e de repente percebe um buraco no casco do seu barco. A água começou a entrar. O que você vai fazer? Tentar tapar o rombo com as próprias mãos e seguir viagem mesmo assim? Ou vai interromper o passeio imediatamente e consertar o estrago antes que seja tarde demais? A resposta parece ser muito óbvia, pois é mais ou menos isso que está acontecendo agora no Brasil. Entrou água e o barco está afundando. As caras começam a se mostrar e tudo que estava escondido aparece na luz do dia. Lembra quando acusaram o presidente Lula de ter indicado o seu próprio advogado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Pois é, naquele aspecto não valeu o princípio constitucional da impessoalidade, não foi? Muitos disseram que ele iria seguir as determinações de quem o colocou no cargo. Outros disseram que não, que era um excelente advogado, jurista e que não iria fazer nada apenas do agrado do presidente do Executivo. E assim foi no início mesmo. Cristiano Zanin chegou a discordar de algumas ações que eram do interesse do presidente Lula. E muita gente disse, está vendo aí? Não tem nada a ver. Poderia ter sido isso uma estratégia de começo, apenas? E que com o passar do tempo as coisas se revelariam? Não se sabe. Mas a verdade é que o governo corre contra o tempo. E os cofres ficam cada vez mais vazios. Não se pode dar o luxo de perder a arrecadação em um momento em que manter os caprichos se faz mais necessário. Sim, caprichos. Estado inflado de ministérios que não servem para absolutamente nada. E aí, o que acontece? Entra em cena um entendimento amigo, companheiro. Uma mão para ajudar em um momento de crise. O ministro cancelou a desoneração da folha de pagamento para todos os 17 setores da economia. Mas como assim? Sendo que já havia acordos com relação à matéria aprovada pelo Congresso? O ministro Haddad já estava até conformado? Só que não. O governo entrou com uma ação e o ministro Zanin atendeu. O caso está sendo julgado pelos outros ministros da Corte em plenário virtual. Eles vão decidir se mantém ou não o veto do ministro Zanin. Gilmar Mendes e Flávio Dino, vejam só, já votaram com o relator pela manutenção do veto. Ou seja, Flávio Dino era do governo até um dia desses. Os ministros têm até o dia 6 de maio para decidir se mantém ou não a decisão de Zanin. No voto, Zanin argumenta o seguinte, aspas, a suspensão imediata de dispositivos legais que comprometem o equilíbrio fiscal e afrontam diretamente o texto constitucional é medida que evita danos financeiros de proporções bilionárias para as contas públicas, sem possibilidade de reparação no curto e médio prazo, fecha aspas. A resposta do Congresso Nacional, que pensava que o assunto já estava resolvido, que já tinha terminado, que eram águas passadas, foi imediata e de imensa surpresa. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira para explicar o que vai fazer. Ele se encontrou com a equipe jurídica do Senado logo pela manhã e decidiu entrar com um agravo regimental, pedindo a revisão e derrubada da decisão do ministro Zanin. Pacheco falou muito e levantou tudo que o Congresso e especificamente ele fizeram em prol do governo para aumentar a arrecadação. E não gostou do que aconteceu. O barco está afundando e nenhum acordo acertado no princípio conseguirá ser cumprido. O governo não abre mão da gastança e não tem mais dinheiro para bancar o desperdício. Então, lamenta, mas não pode abrir mão de nenhuma arrecadação. Por isso, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, a pedido do presidente, entrou no Supremo e as caras começaram a aparecer. A coisa só vai piorar de agora em diante, infelizmente. Nem que se tribute o vento
que sopra em seus cabelos e o ar que você respira vai ser o suficiente para cobrir as contas do governo. E aí, quem vai aguentar essa corda espremendo na cintura de agora em diante? Quem? Não vai ter jeito. Todo mundo vai ter de pular desse barco o quanto antes, caso contrário, vai afundar com ele. É semelhante ao abraço do afogado. Não seria mais fácil cortar 10 ministérios, por exemplo? Isso resolveria, mas ninguém quer cortar na própria carne, quer cortar na dos outros. Junta-se a isso a paulada que Elon Musk está dando no sistema brasileiro. Quem ficar de pé e por perto vai perecer no deserto.